Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live. Hoje é o quarto dia do nosso jejum, chamado Pouco Pouco. Esse é o tema do livro do nosso pastor Azemar Freitas. Esse livro aqui, Pouco Pouco, 21 dias pela transformação. Eu creio que durante esses 21 dias nós vamos experimentar uma transformação na nossa vida através da revelação da palavra. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Amém. Gostaria de começar essa live com uma oração. Quero colocar aqui um cântico, não sei se vai fluir aqui, mas vai dar certo. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Senhor, nas nossas vidas. Tu és bem-vindo, Senhor Deus, nessa live. Ó Espírito Santo, queremos declarar, Senhor Deus, que o nosso coração, ele é Teu, Senhor. O nosso coração, ele pertence a Ti, Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vai abençoando, Espírito Santo, cada um que for entrando nessa live, que ele seja abençoado, que ele seja tocado pela presença, que eles possam ouvir, Deus, a Tua voz, que eles possam ser abençoados, ó Pai, nessa live. Ó Deus, eu Te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar com os meus irmãos, de poder estarmos juntos, aprendendo de Ti, louvando Seu nome e tendo revelação e sendo transformado, Pai. Oh Deus, oh Espírito Santo. Meu coração é Teu, pra sempre e sempre. Diga isso para Ele, que o seu coração pertence a Ele. Comece a dizer para Ele que seu coração é dele e de mais ninguém. Comece a adorar a Ele no seu coração. Comece a exaltar o nome dEle para sempre, sim, para sempre, para sempre. Eu sou Teu e Tu és meu, para sempre, para sempre, para sempre. Ó Senhor Jesus, seja exaltado, Deus, seja glorificado, exaltado o Teu santo nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ti, Senhor Deus, seja a honra, a Ti, Senhor Deus, seja a glória, o louvor, a majestade, o domínio. Oh, eternamente seja adorado, Senhor Jesus. Seja adorado, Senhor Jesus. Oh, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela Sua presença. Oh, Deus, obrigado pela Sua presença na nossa vida, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor é bom. O Senhor nos ama. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, ó Pai. Ó Deus, que cada um que estiver entrando nessa live sinta a presença do Senhor, sinta o toque do Senhor. Seja marcado pela vida do Teu Espírito, Pai. Eu sou Teu e Tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou Teu e Tu és meu. Isso aí, diga pra Ele que o seu coração é dele, seu coração pertence a Ele. Oh, para sempre, para sempre, para sempre. Diga isso para Ele. Diga para Ele, aonde você estiver, seja aqui em Moçambique, seja lá no Brasil, aonde você estiver, comece a declarar que seu coração é dele, para sempre, para sempre.
Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre. Isso, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, comece a invocar o nome dele, comece a invocar o nome do Senhor na sua vida. Comece a invocar o nome do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a invocar o nome dele. Oh, Jesus, 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 eu invoco o teu nome, Senhor, sobre a minha casa. Eu invoco, Senhor, o teu nome sobre a minha família, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Senhor. Oh, Deus, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Comece a declarar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, que Ele está lá contigo. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não te larga, porque Ele te ama. Ele te ama e Ele quer o teu melhor. Ele quer o teu melhor, o melhor para a tua vida. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluias, 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 glória a Deus, aleluia. Melhor coisa é começar com a presença dEle, né? Sem Ele nós não somos nada, não podemos fazer absolutamente nada, aleluia. Glória a Deus. Muito boa noite para quem está aqui em Moçambique, e boa tarde para quem está no Brasil ou quem está nos acompanhar nessa live. Estou vendo aqui, né, a pastora Jandira, né, eu acredito que aqui também está a Videira Beira, o pastor Cristiano, amém? Eu acredito que deve ter outros também, né? Vai acenando aí, vai dando o seu aceno, aleluia, da onde você está, da cidade que você está, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou o pastor Sérgio. Eu estou aqui na cidade de Pemba, no extremo norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, e nós estamos em 21 dias de jejum e oração, né? Começou no dia 5, né, desse mês, né? E vai até dia 25, amém? Se você não está, né, acompanhando esse jejum, você tem a oportunidade de começar, né, a jejuar também, e está também nesse propósito de oração, amém? Como eu comecei a dizer aqui no início, nós estamos aqui compartilhando desse livro aqui, que é o livro do nosso pastor Azemar Freitas, que é chamado Pouco Pouco, né, que é a maneira como se diz aqui em Moçambique, né, que nós vamos alcançando as coisas aos poucos, amém? Existem coisas que nós oramos, nós buscamos, que elas vêm de uma maneira imediata, mas há coisas que elas vêm aos poucos, né? Então tem promessas que nós alcançamos da parte de Deus, que elas vêm aos poucos, amém? E por isso nós estamos aqui, né, em oração, em jejum, né, buscando mais uma vez a presença do Senhor, amém? Então hoje é o 4º dia, né? E o tema de hoje é oração poderosa. A oração poderosa. Que oração é essa?
Que oração é essa? Né? Que tipo de oração é essa que move os céus, né? Que há uma resposta da parte de Deus quando nós oramos, né? Vamos aprender hoje sobre oração, amém? Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago capítulo 5, versículo 17, amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Aleluia, glória a Deus. Então, Elias, ele foi um profeta, né, muito usado por Deus lá no Antigo Testamento, né? E a palavra de Deus fala aqui em Tiago que esse homem, né, muito usado por Deus, que orou, né, com muita instância, e a oração dele foi tão poderosa que lá em Israel ficou 3 anos e 6 meses sem chover, né? Pra você ver que oração poderosa foi essa que ele orou, né? Então, mas o que é interessante aqui, o que chama a atenção, que esse homem, ele é sujeito às mesmas fraquezas que nós, amém? Apesar de ele ser um profeta, né? Apesar de ele orar e, né, milagres acontecerem, né, o fogo do céu cair, esse homem, ele era um homem como nós, sujeito às fraquezas, amém? E lá na história desse profeta, esse profeta Elias, né, o que estava acontecendo? O povo estava na idolatria, né, por causa do rei Acabe, né? Ele tinha se juntado com uma mulher, né, a Jezabel, né, uma mulher cheia de demônio, né, uma mulher demoníaca. Ele se junta a ela e se torna um rei idólatra e leva o povo para a idolatria. E devido a essa situação, né, Deus, ele envia o profeta Elias para declarar que sobre Israel, né, ia ficar 3 anos e 6 meses sem chuva. E de fato, aquilo que o profeta Elias falou aconteceu, né? Israel ficou 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de água, né? Como é impressionante, né? Que oração poderosa que ele fez, né? Então, nesse cenário, né, nessa situação aí, né, nós vamos ver que o profeta Elias, ele teve uma oração que o Tiago ele vai dizer que ele orou muito para que isso pudesse acontecer, né? Mas antes dele orar, né, para chover, né, aliás, ele orou primeiramente para não chover, né, e depois ele orou para que pudesse chover, né? Lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 36 a 38, diz assim: No devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Israel, manifesta-se que tu és Deus. Aliás, perdão, não é essa passagem. Na verdade, aqui está falando justamente do momento em que Elias ele desafia, né, os profetas de Baal, porque o povo estava seguindo esse Deus Baal, né, através da idolatria do rei, né, e da sua esposa Jezabel. E aí o profeta Elias ele vai ali fazer um desafio para mostrar para o povo de Israel quem é o Senhor, né? Se é Baal ou se é o Senhor, né? E aí Elias chama esses 400 profetas de Baal e pedem para eles trazerem o sacrifício, né? Eles colocam ali, né, os sacrifícios ali, e aí eles começam a orar para o Deus deles, né? E aí eles eles oram, né, de uma maneira forte, gritam, chegam a gritar, começam
até a se autoflagelar, começam a se bater, né? E aí nada de resposta desse Deus, né? Nada de resposta de Baal. Baal, né, responde, porque ele não é Deus, né? Ele não vai conseguir responder coisíssima nenhuma. E aí chega a vez do profeta Elias, né? E Elias, a primeira coisa que ele faz é restaurar ali o altar, né? O altar estava caído, então ele vai restaurar ali o altar, né? Ele vai pedir para trazer os novilhos ali, né? Vamos ver aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 a 38. Diz assim: no devido tempo, para que se apresentar a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: o Senhor, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se que hoje tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Uau! Que coisa poderosa, né? A manifestação do Senhor. O Senhor respondeu à oração de Elias, né? E o que é interessante, né, é que o fogo ele não caiu, né, sobre os profetas de Baal. Poderia ter caído, né, sobre eles, né? E também não caiu o fogo também sobre o rei Acabe, né, que era um rei que o coração dele estava longe do Senhor. E o mais impressionante, né, de tudo isso é que esse fogo também não caiu sobre a Jezabel, né, a mulher endemoniada ali, né, não caiu sobre ela, né? O fogo caiu sobre o quê? Né? O fogo caiu sobre o novilho. O novilho aqui aponta para Cristo. Aleluia! O fogo aponta para a ira de Deus, que caiu sobre Cristo Jesus. E por essa razão, nem eu e nem você podemos ser condenados, porque a ira já veio sobre Cristo Jesus. E por isso nós podemos ter paz com Deus. Será que você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E qual que foi o resultado dessa oração, né? O resultado dessa oração está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 39, que diz assim: quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Então, o resultado foi que eles viram que, de fato, só o Senhor é Deus, não há outro que seja como Ele. Né? E depois Elias pede para esses profetas, esses 400 profetas descerem, né, para o vale, e ali, né, eles morrem ali, naquele vale, né? Então, e o que é interessante, né, é que o profeta Elias, depois de, né, manifestar esses poderes, esses milagres, né, através da oração, o que acontece? A mulher do rei Acabe, a Jezabel, ela diz o seguinte, que certamente, né, Elias deve morrer, né? Olha só o que está escrito aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses, outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a um deles, né? Percebe que o profeta que fez tantos milagres, né, ali, tantos sinais, né, Deus moveu de uma maneira poderosa, Deus usou Elias de uma maneira tão poderosa, né? Ele, ao ouvir, né, essa ameaça dessa mulher, né, ele teve medo. Né? Ele entrou em desânimo, ele ficou desanimado, completamente desanimado. Ele quis sair do propósito, ele quis sair, ele não queria mais, nem viver mais. Né? Então, para você ver que mesmo o homem mais usado por Deus, às vezes ele tem as suas fraquezas. Né? E nós também temos as nossas fraquezas. Né? Mas Deus, ele reconhece isso e Deus não nos deixa de nos usar
porque nós temos essas fraquezas. Pelo contrário, né? É através dessas nossas fraquezas é que Deus nos usa poderosamente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Né? Lá no versículo, capítulo 19, versículo 4, diz assim: E ele mesmo, porém, foi-se ao deserto caminho de um dia, e veio, e se assentou-se debaixo de um zimbro, pediu a morte para si, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Né? Então Elias teve medo. Elias entrou em um estado de desânimo, né? De depressão. Quantas vezes nós também às vezes entramos nesse momento, né? Nessa situação de desânimo, né? Mas nesse momento é que Deus nos dá força, é nesse momento que Deus nos dá coragem, é nesse momento que Deus nos levanta, né? Então, o que seria uma oração intensa, né? Segundo aquilo que nós lemos no início aqui, que Tiago diz, né? Então, olha só, será que a oração intensa é simplesmente nós gastarmos, né, horas e horas e horas e horas orando? Será que é isso mesmo que é a oração intensa, né? Então, olha só, né? Tiago ele vai dizer o seguinte, né? Tiago capítulo 5, versículo 17, parte B, diz assim: e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, né? Então, esse termo instância, né, significa com intensidade, né? Ou seja, né, Elias orou, né, com muita intensidade para que não chovesse durante 3 meses, né? E o que acontece também, assim, que é interessante, né, é que para ele orar, para não chover, segundo Tiago, ele teve que orar muito, teve que orar com muita força, com muita instância, com muita intensidade, né? Mas olha só, para depois ele voltar a orar novamente, né, para que voltasse a chover novamente, né? Ele não precisou orar dessa maneira tão intensa assim, né? Não tão alta, não tão longa assim, pelo contrário, né? Olha só o que diz aqui, Tiago capítulo 5, versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto, né? Olha só coisa interessante, né? Na segunda vez que ele foi orar, né, ele simplesmente orou e de repente começou a chover, né? Não é interessante isso, né? Então, olha só, né? O que Deus vê como oração intensa é diferente da maneira como nós vemos, né? Às vezes nós achamos que nós temos que estar lá, né, orando horas e horas e tal, clamando tal. Mas o profeta aqui, ele orou uma vez só, né? Orou assim, e a Bíblia diz que de repente começou a chover. Não é interessante isso? Olha só. 1 Reis capítulo 17, verso 1 diz assim: Então Elias, o tespita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra, né? Então, essa oração com instância, né, uma oração que o próprio Tiago classificou como não intensa, né? Qual foi a oração que Tiago achou que era a oração com instância, com intensidade, né? É a oração que simplesmente ele orou e declarou a palavra: olha, vai chover, né? Então eu e você precisamos aprender a declarar a palavra. O segredo da oração está em declarar a palavra, declarar aquilo que Deus já falou. Amém? Aleluia? Então esse é o segredo, né? Então, o que seria também uma oração, né, poderosa? Seria aquela oração que nós, como eu disse, né, que nós íamos estar orando por um tempo muito prolongado, né? Será que é isso mesmo, né? A Bíblia narra a história de um comandante do exército da Síria chamado Naamã, né? Esse homem era um homem muito poderoso, era um homem muito respeitado, ele era rico, porém
ele era leproso. A Bíblia diz que ele tinha lepra na sua pele, né? E ele estava em casa e tinha uma trabalhadora ou uma empregada, né, que estava lá, que ela era israelita, e ela comentou com a sua patroa, né? Olha, quem dera, né, o comandante Naamã conhecesse o profeta, né, Eliseu, né? E com certeza ele seria curado dessa doença, dessa lepra, né? E é interessante que Naamã ouviu, né, o conselho ali da trabalhadora, da empregada, e a Bíblia diz que ele foi, né, preparou, né, presentes, né, preparou coisas, né? Ele sabia que quando eles iam diante de um homem de Deus, eles deveriam levar alguma coisa, algum presente e tal, né? Mas olha só, Segunda Reis, capítulo 5, verso 9 a 11, diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então, olha só coisa interessante, né? Naamã, ele preparou muitas coisas ali para poder encontrar-se com o profeta Eliseu, né? Trouxe ali vários presentes e tal. Ele foi com uma comitiva, né, de soldados ali, viajou, né, saiu lá da Síria e foi até Israel para poder encontrar com o profeta Eliseu. Só que o profeta Eliseu simplesmente não o recebeu, né? Pelo contrário, ele mandou Geazi para ir ter com o comandante da Síria. Ele disse: olha, vai ter com o comandante Naamã, ele já está aqui na porta já, e disse para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, né? E naquela época o rio Jordão era um rio mais sujo, né? Então Naamã ficou muito indignado. Mas como assim? Espera lá, eu sou um comandante do exército, eu vim aqui para ter com ele, não veio, não me recebeu. Mas a Bíblia diz que Naamã, né, apesar disso, né, ele seguiu a direção, né, que o profeta tinha dito, né, a palavra que o profeta tinha liberado, e a Bíblia diz que ele foi até o rio Jordão e mergulhou ali 7 vezes, e na 7ª vez, quando ele mergulhou, né, a lepra já havia saído do corpo dele e ele ficou com uma pele como de criança, né? Então, veja só, Naamã estava com uma expectativa acerca da oração, né? Que Eliseu ia estar ali orando, né? Orando, invocando o nome do Senhor, né? Impor as mãos sobre ele e tal, ia declarar uma oração forte ali e tal, uma palavra e tal, mas o profeta simplesmente deu uma direção, né? Ele nem teve com ele, né? E ele seguiu aquela direção e ele recebeu o milagre dele, né? Então, para você ver que a oração poderosa não é uma oração muito longa, não é aquela oração que nós ficamos ali muito tempo, tal, falando, né, de uma maneira muito intensa ali, mas é liberar a palavra de Deus. Libera a palavra de Deus sobre a sua vida, libera a palavra de Deus sobre a sua casa, libera a palavra de Deus sobre as circunstâncias que você está vivendo aí, né, sobre o seu trabalho, ou se você não tem trabalho, né, você começa a declarar a palavra do Senhor, né? Declara a palavra do Senhor, você vai ver, né, o milagre de Deus, você vai ver o favor de Deus sendo liberado sobre a sua vida. Aleluia, amém? Outro ponto aqui é a repetição. Será que se nós repetirmos a nossa oração várias vezes,
Será que essa oração é uma oração poderosa e o Senhor vai ouvir? Será? Olha o que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 8. Diz assim: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, até antes vos disseres. Amém? Então, não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos pelo Senhor. Amém? A nossa oração longa, né, ela não vai, né, de fato, nossa repetição, a nossa oração longa, ela não vai, de fato, atingir, né, o coração do Senhor. Né? Deus já nos deu autoridade, a autoridade está na palavra dele. A autoridade está na palavra do Senhor. Então, quando nós declaramos a palavra do Senhor, nós vemos o milagre acontecer diante dos nossos olhos. Amém? Então, olha só, outra coisa também que move os céus e que faz as nossas orações elas serem respondidas. Sabe o que é? Ações de graça. Nós temos que aprender a agradecer ao Senhor todos os dias, né? Independente das circunstâncias ou do que nós estamos vivendo, nós temos que aprender a agradecer ao Senhor, agradecer pela nossa vida, agradecer pela nossa casa, pela nossa família. Temos que agradecer, né, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, né? Se você estiver estudando aí, agradeça ao Senhor, né? Olha só o que aconteceu lá em João capítulo 6, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, distribuiu-lhes pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Uau, que coisa poderosa! A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele deu graças, né? Se nós fôssemos olhar, né, para essa atitude do Senhor, até muitos não poderiam chamar isso de oração, mas foi uma oração. Foi uma oração de ações de graça. Orações de ações de graças, elas movem o céu. Orações de ações de graça, elas transformam realidades, elas transformam circunstâncias. Amém? Então nós temos que aprender muito a ter essas orações de ações de graças. Olha que também está escrito lá em Mateus capítulo 19, versículo 21. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Amém? Então, 2 coisas interessantes aqui nesse versículo, né? Primeiro, que Jesus nem fechou os olhos, né, para orar, né? Ele simplesmente olhou os seus olhos, colocou seus olhos, né, aos céus e deu graças, né? E o milagre começou a acontecer ali, né? Outra coisa foi justamente as ações de graças ali por aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Então, comece a agradecer por aquilo que você tem. Amém? Talvez você olhe para aquilo que você tem e você vai falar, não tenho nada. Não, você tem alguma coisa, sim. Deus te deu alguma coisa, né? Então, se você começar a agradecer a Deus por aquilo que Ele te deu, né? Ele vai multiplicar aquilo, pode ter certeza. Você vai ver a multiplicação daquela coisa que você está achando talvez insignificante. Mas Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Pode ter certeza que vai acontecer. Amém? Vamos aprender as orações de ações de graça. Aleluia. Lá em João capítulo 11, nós vamos ver também essa oração poderosa também. Olha só o resultado dessa oração. João capítulo 11, versículo 41 a 43. Diz assim: Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haver te ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu
me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Amém? Esse aqui também foi um grande milagre que o Senhor ele realizou, né? E qual foi a chave aqui que liberou o milagre? Né? Foi a ação de graças, né? Mais uma vez o Senhor deu graças, né? E o milagre poderoso aconteceu, né? Um homem que estava morto já há 4 dias, né? Ressuscitou. Uau, que coisa poderosa, né? Eu sei que nós temos o hábito de orar por muitas horas, né, de uma maneira às vezes intensa, né, no nosso sentido. Às vezes também, né, oramos de uma maneira alta, né, com a voz alta e tal. Mas o Senhor simplesmente olhou para o céu e deu graças, né, e o milagre aconteceu, né? Se você tem esse hábito de orar de uma maneira longa, ou repetição, ou seja por voz alta, né? Não fique constrangido por causa disso, amém? Deus também ouve a sua oração, né? Mas é só uma maneira da perspectiva divina que Tiago teve com relação à forma como Elias orou, né? Então nós precisamos ver a maneira como Deus vê, amém? Que o Senhor possa abrir os nossos olhos esses dias e para que a gente possa ter mais revelação e poder desfrutar, né, desses milagres, dessas curas, né, através da oração que vem através da declaração da palavra. Amém? E por fim aqui, meu último ponto aqui é a questão do volume de voz, né? Será que nós orarmos com a voz bem alta, né, gritarmos, será que essa oração é uma oração poderosa, né? Vamos ver aqui o exemplo de uma mulher, né? Ana, né? Ana, ela era uma mulher que buscava o Senhor, uma mulher que estava, né, de tempo em tempo, né, no templo, adorando ao Senhor, mas ela não tinha filhos, né? O grande sonho, o grande desejo que ela tinha era de ser mãe, né? Ela era o tempo todo incomodada com a outra esposa, né, do seu marido, Penina, que, né, toda hora tinha filhos e tal, e todo momento começava ali a humilhar ali, né? E ela começou a clamar ao Senhor, começou a chorar, começou ali a derramar suas lágrimas ali perante o Senhor, né? Mas nada acontecia, né? Mas olha só coisa interessante que aconteceu com ela, né? Vamos ver aqui, está lá em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 a 13, diz assim: Após terem comido e bebido em Siló, e estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, lhes dere um filho, homem, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Você já fez aquela oração que faltou palavras, que você derramou as suas lágrimas, né, diante do Senhor e já não tinha mais som saindo da sua boca, né? Essa oração, né, é aquela oração que nós fazemos do nosso coração, né? Eu acredito que muitas orações você já fez no seu coração. Eu já fiz também, né? E tenho feito muitas orações no nosso coração.
né? Então, essa oração é uma oração silenciosa, que ninguém ouve, só o Senhor que ouve, né? E essas orações, né, por talvez não chamar a atenção pelo tom da nossa voz, ela chama a atenção do Senhor também, sabia? Se você nunca fez, faça uma oração no seu coração, diante do Senhor. Coloca diante dele a sua aflição, coloca diante dele o seu sofrimento, coloca diante dele, né, aquilo que está inquietando o seu coração, né, aquilo que está te preocupando, aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que está tirando a sua alegria, né, coloca diante do Senhor, faça essa oração no silêncio, no seu coração, diante do Senhor. Pode ter certeza, ele vai ouvir. Assim como ele ouviu a oração de Ana. Não é poderoso isso? Nosso Deus é maravilhoso. Amém? Há momentos que nós vamos declarar a palavra. Amém? Com autoridade, com vida, né? Declarar aquilo que Deus falou. E nós vamos ver milagres acontecerem. Há momentos que não vão ter palavras nos nossos lábios, né? Vai ser só aquela oração no nosso coração. Ele também vai ouvir. Amém? Porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem, o nosso melhor. Ele é nosso Pai. Ele é um Pai amoroso, que ama ver os seus filhos felizes. Creia nisso. Você vai ver e vai viver dias maravilhosos na sua vida, pode ter certeza. Dias poderosos vão acontecer. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero, nesse último momento aqui dessa live, orar pela sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Feche os olhos onde você está. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que veio para nos mostrar, Senhor Deus, qual que é a oração poderosa, Senhor Deus. Ó Espírito Santo de Deus, muitas das vezes nós não sabemos, a Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim foi a oração de Ana, que não tinha palavras na sua boca, só tinha uma oração no coração. E o Senhor também ouve essa oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos também, ó Deus, usar a autoridade que o Senhor nos deu através da sua palavra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, que nós possamos declarar a sua palavra, aquilo que o Senhor falou. E de fato, de acordo com a sua palavra, as coisas acontecem. Pai, que o Senhor nos ensine cada dia mais a crescer na revelação, no entendimento, e na nossa oração, que a nossa oração possa ser cada vez mais intensa no nosso coração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e que milagres, sinais, prodígios venham acontecer. Pai, eu oro por cada um que está assistindo essa live e aqueles que vão assistir ainda, Senhor, que eles sejam totalmente tocados, impactados pelo poder da sua palavra, que a vida do teu Espírito venha tocar os corações. Ó Deus, eu oro para que o Senhor possa liberar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ó Deus, aquele que está abatido, aquele que está desanimado, aquele que está fora, ó Deus, do propósito do Senhor, que o Senhor possa mover na vida deles, que o Senhor possa, ó Deus, trazê-los de volta, Senhor, ao propósito, ao caminho, que eles possam desfrutar da bondade, do favor do Senhor na vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu oro e te peço, faça milagres, Deus. Faça milagres, ó Deus, através dessa live. Essa live possa chegar para aquela pessoa que precisa ouvir, que ela seja abençoada, que ela seja transformada, que ela veja a família dela transformada em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Queridos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã estaremos novamente aqui em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço. Com Deus.